Olá a todos, sejam bem-vindos. Esse é o Debate em 30, meu vlog aqui no YouTube, e esse vídeo vai ser um pouco diferente dos demais. Ah, Vamos para as apresentações. Meu nome é Diego Davoglio, sou estudante de jornalismo na Universidade de Guarulhos, aqui em São Paulo, e eu estou produzindo um conteúdo, um material que envolve educação, e por isso eu quero compartilhar com vocês. Esse vídeo ele vai ter muito mais do que 30 segundos, que é a proposta, né? A ideia inicial era produzir vídeos de 30 segundos, de até 30 segundos, por meio dos quais eu iria apresentar um tema, instruí-los sobre uma crítica e indagá-los para que a gente pudesse debater nos comentários. No entanto, esses vídeos eles não carregam uma linguagem por meio da qual seja possível tratar de alguns temas, entre eles o de hoje, que é educação. É impossível tratar de educação em tão pouco tempo e, portanto, eu estou fazendo esse vídeo que vai ter um pouco mais, na verdade, muito mais do que 30 segundos. O foco desse vídeo é o mesmo foco que eu tenho trabalhado no meu trabalho de conclusão de curso. O trabalho de conclusão de curso no qual eu produzo um livro-reportagem, chamado Assim por Nós Jornalistas, aquele livro que tem um gênero jornalístico literário e trabalha um tema específico dentro do rol de gostos e de interesses do jornalista. Esse livro, especificamente, eu estou tratando das avaliações externas. Já explico o que são, sobretudo o Enem. Muitos devem conhecer o Exame Nacional do Ensino Médio. Nesse livro, eu quero tratar sobre uma crítica ao Enem, mas é impossível falar apenas de uma avaliação externa, desconsiderando todas as outras. O Enem se enquadra, mas ele se difere das outras por um aspecto específico e característico dele. Vamos começar do zero. O que são avaliações externas? Para entender as avaliações externas, devemos entender como funciona o sistema educacional do nosso país. O sistema educacional do nosso país ele se divide em três fases, né? O ensino, na verdade, ele se divide entre as três esferas: municipal, estadual e união, mas ele se divide em diversos níveis. O ensino infantil e os primeiros anos do ensino fundamental, eles são de responsabilidade do município, da prefeitura. Os próximos anos do ensino fundamental, aqueles últimos anos, do quinto ao nono ano, e o ensino médio é de responsabilidade do Estado. E o ensino superior, tanto particular quanto o público, ele é da União, é de responsabilidade da União. A tarefa de monitorar se todo esse sistema está sendo orientado por um mesmo parâmetro para que todas as crianças, todos os adolescentes, todos os estudantes tenham um aprendizado comum, com uma base comum, uma orientação adequada, cria-se, né, um instrumento de monitoramento para isso. E esse instrumento para monitorar essa efetividade da educação, ele é garantido pela União. Então, a União produz esse instrumento. A LDB, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, ela discorre sobre isso lá em 1996, quando ela é promulgada, ela discorre sobre isso em seus artigos, seus incisos. Eu vou deixar o link para fazer a leitura breve dela, caso alguém tenha um interesse de se aprofundar. Então, a LDB produz essa divisão, né? Ela enrijece isso, mas ela ao mesmo tempo diz que deve ser articulado. Então, nós temos, no nosso país também, uma espécie de orientação curricular, que são os nossos parâmetros curriculares nacionais, aquilo que nós chamamos de PCNs, que os pedagogos muito bem conhecem, e as DCNs, que são as nossas diretrizes. Esses parâmetros e essas diretrizes discorrem sobre todo aquele conteúdo que deve ser passado, transmitido ao aluno para que ele desenvolva determinadas habilidades, competências e conhecimentos sobre determinados assuntos. É fundamental que um aluno, um novo cidadão, ao chegar em nossa sociedade brasileira, seja instruído sobre técnicas para que ele conviva socialmente, isto é, a língua, a fala, a leitura, a interpretação textual e literária, de modo crítico, e também que ele tenha habilidades e competências para lidar com instrumentos técnicos
e assim ele desenvolve seu raciocínio lógico matemático, para que ele possa seguir para o mercado de trabalho. Mas uma lei falando sobre educação, defender o mercado de trabalho, como assim? Não é que somos uma indústria, não estamos fazendo uma industrialização de pessoas, transformando as pessoas e educando elas para o mercado. Mas uma vez que vivemos num país, numa sociedade que é eminentemente capitalista, nós precisamos oferecer meios e modos para que essas crianças, ao aprender nas suas escolas, tenham o mínimo de instrução necessária para depois ir para o mercado de trabalho. Por isso, a língua portuguesa e a matemática são, culturalmente, as disciplinas mais cobradas nas escolas. Agora estuda-se o fato de inserir as ciências também dentro das avaliações externas, como a Prova Brasil, mas ainda não é algo que se realizou. Falando de avaliações externas agora, esse parâmetro, essa diretriz que eu acabei de explicar, ela precisa ser monitorada para que nenhuma escola corra numa direção contrária e comece a trabalhar e desenvolver alunos de uma forma diversa. Então, cria-se um sistema de avaliação. Para os primeiros anos, nós temos, por exemplo, aí o SAEB, o Sistema de Avaliação do Ensino Básico, e nós temos também uma Prova Brasil, né, que é a ANRESC, que é a Avaliação Nacional de Rendimento Escolar, que é o nome técnico da Prova Brasil. Essas avaliações, elas vão dizer, por meio da sua aplicação, se os alunos estão sendo orientados por aquele parâmetro, por aquela diretriz que eu comentei no início. Esse parâmetro, esta diretriz, ela diz acerca do conteúdo que deve ser trabalhado, mas ela não pode, depois, por meio da sua avaliação, dizer se aquele aluno de fato tem um conhecimento apurado ou não. O que eu quero dizer com isso? Nenhum resultado de prova vinda do governo vai dizer se você tem um conhecimento apurado ou não. Nenhum IDEB, IDEB é o Índice do Desenvolvimento da Educação Básica, que é um número dado a um município, a uma cidade, a uma escola, com base no cruzamento de dados entre o resultado da prova do aluno na Prova Brasil, no quinto e nono ano, e o seu rendimento escolar, a sua frequência escolar. Esse resultado traçado ele é desenvolvido e transformado no IDEB. Nem o IDEB significa pontualmente a qualidade da educação. Nem o IDEB representa um reflexo da qualidade da educação. Seria como chegar, pense, eu tenho minhas habilidades, minhas competências, e nenhuma delas envolve matemática. Você deve ser um músico, um artista, um desenhista, um escritor, um pedagogo, um profissional da educação qualquer, assim, um profissional das questões humanas, um sociólogo, um antropólogo, um cientista social, pode ser um matemático, pode ser um programador, pode ser um desenvolvedor de sistemas, pode ser um web designer, pode ser um publicitário, um artista plástico, um artista, enfim, um artista pós-moderno. Você pode ser um vlogueiro, você pode ser um estudante. Você tem a sua especificidade, você tem o seu conhecimento, você tem a sua característica. E isso ninguém lhe tira e ninguém pode identificar isso de qualquer forma. Precisa conhecê-lo, assim como eu tenho as minhas. E que bom, porque somos diferentes. Que bom que existe esse pluralismo. Por meio de uma avaliação que vem de fora da escola, e por isso o nome avaliação externa, e é uma avaliação de massa, é uma avaliação padronizada que vai para um estado todo, que vai para um país todo, como é o caso da Prova Brasil, de um modo igual, em caixas, é impossível identificar esses elementos. Seria como chegar no zoológico e avaliar a competência de todos os animais em nadar, numa corrida, numa competição aquática. Seria impossível. Então é necessário que exista uma articulação entre as avaliações internas, ou seja, aquelas produzidas pelos professores em sala de aula, aquele monitoramento diário, e o cruzamento disso com as avaliações externas. Deixo aqui minha pergunta, se você é a favor ou contra essas avaliações externas e o que você pensa sobre elas. O Exame Nacional do Ensino Médio, por exemplo, é uma avaliação eminentemente classificatória. Ele não discorre acerca de questões pedagógicas, ele não discorre acerca de questões de inferência de habilidades e competências, mas sim aponta, você está aqui. Este é você no meio dessa multidão. Isso é errado. Isso funciona. O Enem é importante. Não estou dizendo que o Enem não é importante. O Enem é extremamente importante para quem quer
entrar numa boa universidade, para ascensão social, para inclusão, ele é incrível. O que eu estou dizendo é que ele não serve mais para a sua função congênita, que era uma função de avaliar o ensino básico como um todo. Ele foi criado em 1998 com o intuito de avaliar o ensino básico e ele não serve mais para isso. A Prova Brasil também não. Se um aluno tem um conhecimento artístico apurado, isso não é avaliado pela Prova Brasil. Só é avaliado descritores, habilidades e competências de prova nas provas em língua portuguesa e matemática. Isso é muito pouco perto do conhecimento cognitivo que o aluno pode vir a ter socialmente. O aluno pode desempenhar uma dificuldade numa questão, mas não necessariamente ele não desenvolveu um procedimento de leitura, ele pode estar com fome. E isso é muito pouco para avaliar por meio de uma pequena redação, na qual você vai inferir se o pensamento ideológico daquele aluno, o pensamento crítico dele é qualitativo ou não, se ele é qualificado ou não. É muito pouco. Isso deveria ser desenvolvido com auxílio da avaliação interna, mas o professor, dentro das suas questões, da sua realidade interna, ele não tem competência, ele não tem como aplicar uma avaliação interna competente, porque ele tem 60 alunos em sala de aula, ele tem 50 minutos de aula, e se for uma aula crítica, ele tem muito menos aulas por semana. As aulas que são mais abordadas são língua portuguesa e matemática. História, geografia, física, química, biologia, artes. Essas disciplinas possuem muita importância, não só língua portuguesa e matemática. De que forma podemos avaliar um aluno se não estamos cobrando dele aquilo que ele realmente tem na sua realidade, porque é uma prova de massa. Então, deixo aqui o meu pensamento e te faço essa questão. Tem muito mais coisa para falar, mas eu estou olhando ali, são 12 minutos já de fala e não dá para ficar estendendo muito isso. Isso são avaliações externas, esse é o panorama da nossa educação. Gostaria de saber o seu pensamento, por favor, deixe seu comentário e a gente vai discutindo muito mais. Eu vou voltar para falar sobre educação em outros vídeos, porque esse já está muito longo. É isso aí, e por favor, comente, debata e vamos discutir. Eu adoro mudar minha opinião todos os dias e não vai ser diferente a partir de agora. Forte abraço.